Olá, pessoal! No mundo dos games, existem muitos jogos desafiadores que testam nossa habilidade e paciência. Neste vídeo, vamos falar sobre alguns dos jogos mais difíceis da história dos games. Battletoads, lançado em 1991, este jogo de plataforma é famoso por sua jogabilidade desafiadora e dificuldade elevada. Os jogadores devem enfrentar uma variedade de inimigos e obstáculos, incluindo fases de corrida de motocicleta que são especialmente difíceis. Battletoads foi desenvolvido pela Rare, a mesma empresa que criou outros jogos populares como Donkey Kong Country e GoldenEye 007. Os protagonistas do jogo são Rise, Ziggs e Pimp, três sapos antropomórficos que lutam para salvar a princesa Angélica. Cada sapo tem suas próprias habilidades únicas, o que torna o jogo ainda mais divertido e variado. O jogo é conhecido por sua dificuldade extremamente alta, especialmente no nível Turbo Tunnel. Muitos jogadores lutaram para passar deste nível, que exigia muita habilidade e reflexos rápidos. Uma das características mais notáveis do Battletoads é o seu design gráfico colorido e vibrante, com uma variedade de inimigos e chefes únicos. Os personagens também têm personalidades distintas e engraçadas, o que torna o jogo ainda mais divertido. O Battletoads também incluiu um modo de 2 jogadores, que permitia que 2 jogadores jogassem juntos na mesma tela. Isso adicionou um elemento cooperativo ao jogo, que foi muito bem recebido pelos fãs. O jogo foi tão popular que gerou uma série animada e uma série de quadrinhos. Os personagens também apareceram em outros jogos da Rare, como Killer Instinct e Banjo-Kazooie. Ghosts and Goblins, lançado em 1985, é notório por sua dificuldade implacável. Os jogadores assumem o papel de um cavaleiro que deve enfrentar monstros e demônios para salvar sua princesa. O Ghosts and Goblins foi desenvolvido pela Capcom, a mesma empresa responsável por jogos como Street Fighter e Mega Man. O jogo foi originalmente lançado para arcade, mas também foi adaptado para vários consoles. O protagonista do jogo é Sir Arthur, um cavaleiro corajoso que deve lutar contra hordas de monstros para salvar sua amada princesa Guinevere. Sir Arthur é vulnerável e pode ser morto com apenas 1 ou 2 hits, o que torna o jogo ainda mais desafiador. O Ghosts and Goblins é um dos jogos mais difíceis já criados. O jogo possui 6 níveis diferentes, cada um com vários inimigos e chefes que exigem muita habilidade e prática para serem derrotados. Uma das características mais notáveis do Ghosts and Goblins é o fato de que o jogo exige que você o complete 2 vezes para ver o verdadeiro final. Depois de completar o jogo pela primeira vez, você é enviado de volta ao início com um nível de dificuldade ainda maior. O jogo é conhecido por seus gráficos coloridos e detalhados, que eram bastante avançados para a época. O design dos inimigos é especialmente impressionante, com monstros como zumbis, demônios e dragões. Apesar de sua dificuldade, o Ghosts and Goblins é um dos jogos mais amados da era Nintendo de 8 bits. Dark Souls, lançado em 2011, este jogo de RPG de ação em terceira pessoa é conhecido por sua jogabilidade difícil e punições severas para erros. Os jogadores devem enfrentar uma série de inimigos e chefes desafiadores em um mundo sombrio e opressivo. O jogo foi desenvolvido por Hidetaka Miyazaki, o mesmo criador de outros jogos populares da From Software, como Demon's Souls e Bloodborne. Dark Souls foi projetado para ser um sucessor espiritual de Demon's Souls, e compartilha muitas características semelhantes. O jogo é conhecido por sua jogabilidade desafiadora e difícil, que exige muita habilidade e paciência dos jogadores. Os inimigos são difíceis de derrotar e os jogadores devem explorar meticulosamente cada área do jogo para encontrar segredos e itens escondidos. Dark Souls é famoso por seu enredo obscuro e ambíguo, que é contado principalmente através de descrições de itens e pequenas cenas. Isso dá aos jogadores a sensação de estar em um mundo misterioso e perigoso, onde nem tudo é o que parece. O jogo apresenta um sistema de morte único, em que os jogadores perdem todos os seus pontos de experiência, almas, quando morrem. Os jogadores têm apenas uma chance de recuperá-los, e se morrerem novamente antes de chegar ao local de sua morte anterior,
os pontos de experiência são perdidos permanentemente. Dark Souls apresenta uma enorme variedade de armas, armaduras e feitiços para os jogadores escolherem, permitindo que eles personalizem seus personagens de acordo com suas preferências de jogo. O jogo ganhou vários prêmios por sua jogabilidade inovadora e história fascinante, e inspirou muitos jogos subsequentes no gênero Souls-like. Super Meat Boy, este jogo de plataforma, lançado em 2010, é conhecido por sua jogabilidade rápida e exigente. Os jogadores controlam um personagem que deve enfrentar uma série de obstáculos e perigos para salvar sua namorada. Super Meat Boy é um jogo de plataforma lançado em 2010 para Xbox 360, PC e posteriormente para outras plataformas. O jogo foi desenvolvido pelo estúdio independente Team Meat e rapidamente se tornou um sucesso devido à sua jogabilidade desafiadora e peculiar. O personagem principal do jogo é Meat Boy, um pedaço de carne antropomórfico que deve salvar sua namorada Bandage Gel das garras do vilão Dr. Fetus. A jogabilidade consiste em saltar e esquivar-se de obstáculos enquanto corre por níveis difíceis e complexos. O jogo foi inspirado por outros jogos de plataforma clássicos, como Super Mario Bros. E Sonic the Hedgehog, mas tem sua própria identidade única graças ao seu estilo de arte 2D e jogabilidade desafiadora. Super Meat Boy é conhecido por sua dificuldade extrema. Cada nível é projetado para testar as habilidades do jogador e exigir tentativas repetidas para ser concluído. No entanto, a jogabilidade viciante e recompensadora torna o jogo incrivelmente satisfatório. O jogo apresenta mais de 300 níveis diferentes, cada um com seu próprio conjunto de obstáculos e desafios. Alguns dos níveis mais difíceis do jogo são projetados para serem concluídos em menos de um segundo. Super Meat Boy também apresenta vários personagens jogáveis desbloqueáveis, cada um com suas próprias habilidades únicas. Alguns personagens, como Bandage Gel e Giz, foram inspirados em outros jogos independentes. O jogo foi muito bem recebido pela crítica e pelos jogadores, ganhando vários prêmios, incluindo o prêmio de melhor jogo independente no Spike Video Game Awards de 2010. Ninja Gaiden, lançado em 1988, é conhecido por sua jogabilidade intensa e dificuldade elevada. Os jogadores assumem o papel de um ninja que deve enfrentar inimigos mortais e perigos ambientais em sua jornada para salvar seu pai. Ninja Gaiden foi desenvolvido pela Tecmo, a mesma empresa por trás de jogos como Dead or Alive e Rigar. O protagonista do jogo, Ryu Hayabusa, é um dos personagens mais populares da série. Ele também aparece em outros jogos da Tecmo, como Dead or Alive e Ninja Gaiden Sigma. Uma das características mais notáveis do Ninja Gaiden é sua dificuldade extremamente alta. Muitos jogadores lutaram para passar do primeiro nível, e mesmo os mais experientes lutaram para chegar ao fim do jogo. A história do jogo é bastante complexa, com vários personagens e reviravoltas ao longo do caminho. A história é contada através de cenas cinemáticas no estilo anime, que eram bastante avançadas para a época. O jogo apresenta alguns dos chefes mais difíceis já vistos em um jogo de plataforma. Alguns desses chefes têm padrões de ataque complicados que exigem muita prática e habilidade para superar. Apesar de sua dificuldade, o Ninja Gaiden é um dos jogos mais influentes da história dos jogos eletrônicos. Ele inspirou muitos outros jogos de plataforma e ação que vieram depois dele. Esses são apenas alguns dos jogos mais difíceis da história dos games, mas há muitos outros lá fora. Se você está procurando um desafio sério, esses jogos são uma ótima opção. Mas lembre-se, a dificuldade de um jogo pode ser muito subjetiva, e o que é difícil para uma pessoa pode não ser tão difícil para outra. Então, escolha seu desafio e boa sorte!